Pessoal, odd 2,50 na esportiva para ter mais de 1,5 gols no jogo entre Vasco e Fluminense. Diferente das outras promos de aquisição de jogadores que era R$1 com uma super odd, nessa o limite é R$50. Então é um over limite aí turbinado, né, de mais de 1,5 gols para um jogo que tem dois ataques muito fortes. Então tá super recomendada essa entrada aí para vocês. Como vocês sabem, no nosso grupo gratuito aí que tá chegando a mais de 18 mil pessoas no Telegram, a gente analisa as melhores supercotações do dia e dá diversas outras dicas também. Então vem comigo enquanto eu tô rodando a vinheta, deixa o like, se inscreve no canal e corre pro nosso grupo grátis para você poder pegar as melhores dicas desse domingão. Eu sou o Tiquinho, seja bem-vindo ao canal do Quero Apostar. Vamos embora que hoje tem forra. Vamos embora, pessoal, para os palpites de domingão e a gente começa com o primeiro jogo do dia, jogo do Crystal Palace contra o Wolverhampton. O Crystal Palace não vem numa boa fase, ele tomou uma virada espetacular pro Burnley no último jogo fora de seus domínios e foi aqui mais um jogo que o Crystal Palace não conseguiu vencer. O Crystal Palace só tem uma vitória nos últimos 10 jogos e em casa tem um desempenho também que vem ladeira abaixo. O time, como vocês sabem, perdeu muitas peças, perdeu muitos jogadores brigando com o técnico, como o próprio Mateta, e isso tem feito com que o desempenho do Crystal Palace caísse bastante de desempenho. Mais do que isso, a confiança tá lá embaixo e o Crystal Palace chega pro jogo de hoje bastante questionável, tá? Do outro lado a gente tem o Wolverhampton, comemorou muito um empate diante do Arsenal, chegou a estar perdendo esse jogo por 2-0 e o Arsenal ficou cozinhando e deixou o Wolverhampton vivo, e essa pragmaticidade do Arsenal que está fazendo com que o time perca aqui pontos muito importantes na competição. O Wolverhampton, como vocês sabem, também melhorou bastante o seu desempenho recente, tem jogado um futebol muito mais técnico e tem conseguido ser mais efetivo aqui, embora defensivamente siga se portando mal, tá? Eu não consigo confiar no Crystal Palace como um favorito nesse jogo, na cotação baixa do jeito que tá. O time não venceu só um dos últimos 10 confrontos que disputou. Na Premier League o desempenho também é muito ruim, e embora o histórico seja positivo diante da equipe do Wolverhampton, o Wolverhampton nos últimos 10 jogos aqui ele só perdeu lá atrás, ó, por mais de um gol de diferença, e para times muito fortes, né, como o próprio Manchester City, o Chelsea e também o Fulham, e isso quando ele estava numa fase muito ruim. Tirando os últimos 7 jogos só pro City, e o Wolverhampton conseguiu cumprir esse handicap. Eu espero um confronto equilibrado entre os dois times e vou recomendar para vocês aqui o handicap mais um do Wolverhampton nesse primeiro jogo, beleza, pessoal? No segundo jogo a gente tem aqui o Nottingham recebendo a equipe do Liverpool. Nottingham que estreou o seu técnico Vitor Pereira, que treinou o Flamengo, que treinou o Corinthians e estreou com uma vitória sonora 3-0 diante do Fenerbahçe, invicto na temporada. O time do Nottingham não é ruim, agora o ânimo vai ter que ser trazido para a Premier League, onde o time está muito ameaçado. Vou mostrar para vocês a tabela de classificação aqui, ó. O time está apenas 3 pontos à frente do West Ham, que empatou hoje, né? Então tá 2 pontos só à frente, tá? O Nottingham, como eu falei, vem dessa boa atuação e antes disso já vinha elevando o seu nível. Mais do que isso, tem um histórico positivo diante do Liverpool dentro de casa, com jogos bem dignos, tá? Do outro lado a gente tem o Liverpool vivendo um bom momento também. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos, aquele tropeço diante do City, mas também foi uma boa partida. E nesses jogos também melhorou, né? Mostrou-se a defesa do Liverpool mais forte, 14 gols marcados e só 2 gols sofridos. Então essa melhora defensiva tem feito o Liverpool aqui brigar, no momento não pelo título mais, mas o objetivo de se manter na próxima Liga dos Campeões é o grande do time, tá? O desempenho da equipe melhorou defensivamente, ofensivamente, e o Nottingham também, jogo bastante equilibrado aqui, pessoal, mas o mais de 1,5 para mim é a melhor pedida, tá? O Liverpool, mais do que ter melhorado defensivamente, tem uma média de gols altas sofridas, o Nottingham tá conseguindo produzir ofensivamente, média de 1,6, são 2 bons ataques, e eu acho que o mais de 1,5 aqui é a melhor pedida, beleza? O Sunderland recebe a equipe do Fulham, e esse é um confronto aqui que o Sunderland chega num momento ruim, perdeu 3 dos últimos 5 jogos, teve um respiro aqui com a vitória no jogo de Copa, mas com esses resultados, né, acabou caindo na tabela de classificação e já está aqui com 36 pontos. A temporada ainda é muito acima do que é esperado e o Sunderland tem também um desempenho muito forte dentro de casa, onde ele estava invicto até a derrota no último jogo diante da equipe do Liverpool, né? Antes disso, uma sequência bastante positiva. Quem também vive um momento de oscilação no momento aqui é a equipe do Fulham, uma equipe muito bem treinada, muito técnica, que conseguiu também um respiro vencendo um jogo da FA Cup no meio de semana, mas antes disso também 3 derrotas no campeonato. Tem que também ver que pegou times complicados, pegou o City, pegou o United, 2 jogos fora de casa, e essa derrota diante do Everton foi uma derrota abaixo também. O Fulham tem um histórico positivo, quando vai jogar fora dos seus domínios, ele é tradicionalmente um visitante complicado, mas o desempenho recente da equipe não é muito bom. Na Premier League o time tem aqui 3 derrotas nos últimos
5 confrontos, né? E o Sunderland é um adversário que é muito difícil de ser batido. Eu vou recomendar aqui, pessoal, eu ia ir no mais de 1.5 gols, mas eu vou nesse empate lá do Sunderland. É um time que quando pegou esses times mais de baixo aqui, não perdeu pra ninguém, só conseguiu empatar com City e Arsenal, de resto conseguiu vencer todos os times, inclusive os do nível do Fulham. E com essa oscilação recente de desempenho do Fulham fora de casa, também acho que a gente tá bem defendido em caso de empate, beleza? Pra poder finalizar, confronto muito importante aqui do Tottenham contra o Arsenal, porque ele significa um Tottenham ameaçadíssimo pelo rebaixamento agora com 29 pontos e a paciência da diretoria acabou, o Thomas Frank foi demitido, tá? Agora tem um novo treinador aí até o final da temporada, mas a situação parece tão complicada que a esperança ela vai diminuindo cada vez mais. No meio de semana não, né? O time na Liga dos Campeões avançou direto, não teve jogo, e pelo menos vai chegar bem fisicamente aqui, embora tenha alguns desfalques. O Arsenal deu uma tropeçada, que é aquelas tropeçadas que só um time que está traumatizado por tantas derrotas assim pode ter, e o Arsenal vai chegar para esse confronto aqui bastante pressionado, tá? Mas o Arteta, ele tem um histórico extremamente positivo diante do Tottenham, 21 jogos, só uma derrota, 17 vitórias e 2 ou 3 empates, é um desempenho muito forte. O Arsenal tem sido absoluto diante dos Spurs também, e eu acredito que o Arsenal vence esse confronto, a minha recomendação é uma vitória do Arsenal, tá? Jogo do Barcelona, pessoal, tem um adversário muito acessível e a tendência é entupir aqui a equipe do Levante e ultrapassar o Real Madrid, que tropeçou diante da equipe do Osasuna hoje, né? O Barcelona vem de 2 derrotas aqui, 2 derrotas acapachantes e uma cotação de 1,13, uma cotação bastante esmagada. Esse jogo aqui, pessoal, a recomendação vai estar lá no meu grupo gratuito, tá? Eu vou perguntar aí pro Bruxo, pro João, que são especialistas aí no Barcelona, e nós vamos mandar dica em conjunto lá, link no primeiro comentário, beleza? Eu vou deixar aqui uma indicação de pegar o Milan ao vivo aqui, uma vitória bastante protocolar, o Milan só tá disputando a Série A, tá numa sequência muito positiva, invencível a 10 jogos, jogando muito bem dentro de casa, conseguiu um jogo de recuperação diante do Como, é um time muito resiliente, nas vezes que sai atrás consegue pelo menos empatar, então contra um Parma que é um adversário frágil, embora tenha até alguns jogos interessantes, quando pega os melhores acaba sucumbindo, então a vitória do Milan ao vivo aqui é bastante interessante, tá? O Freiburg contra o Borussia Mönchengladbach, pessoal, eu vou recomendar para vocês aqui o 0,25 do Freiburg, tá? O time venceu 9 dos últimos 10 jogos em casa, e embora tenha tomado uma tamancada do Hoffenheim recentemente num 3-0, o desempenho em casa é o que deixa esse time animado para poder conquistar uma vaga aqui na próxima Liga dos Campeões. A distância tá cada vez maior, mas é um time bem treinado e essa efetividade dentro de casa tá entre os números históricos desse time, tá? Do outro lado a gente tem um Gladbach que vai muito mal defensivamente e com um dos piores ataques dessa competição. O time passou em branco aqui em 10 jogos, é um dos maiores números da liga juntamente com o Werder Bremen. Então o Gladbach é um time que fora de casa tem um desempenho muito aquém, tá numa situação complicada, não vence há 6 jogos e vai pegar um adversário complicado. Com um time que faz poucos gols, que dificilmente consegue resgatar quando sai atrás, e com o Freiburg tendo esse desempenho tão bom dentro de casa, o menos 0,25 do time da casa que é muito bom, para dupla chance bilhete do Freiburg, dupla chance que é muito bom também, beleza? Para poder finalizar, pessoal, eu vou recomendar aqui nesse jogo do Heidenheim contra o Stuttgart um pouquinho de cautela. Eu sei que o Heidenheim é péssimo, eles estão aqui caminhando para poder ser rebaixados, já 7 pontos atrás, situação muito complicada, um dos piores ataques da competição. Mas o Stuttgart jogou no meio de semana diante do Celtic, né? E esses times todos estão tropeçando, estão jogando no meio de semana. Então o Dortmund perdeu, o Leverkusen perdeu. Ainda assim, uma superioridade muito grande. E os 2 próximos jogos do Stuttgart são esse em casa, esse fora, né? Depois vai ter um jogo no meio de semana diante do Celtic. E do final de semana também é em casa. Então o Stuttgart hoje sabe que as chances dele ir para a Liga dos Campeões são maiores pelo campeonato alemão, onde ele ocupa a 4ª colocação, do que ganhando a Liga Europa. Tem adversários muito mais complicados, é mata-mata, nunca é fácil. Então por aqui vai ser mais fácil. Então eu acredito que o time que está num desempenho ofensivo muito forte, cedo ou tarde vai acabar conquistando a sua vitória. Eu vou recomendar aqui o menos 0,25 do Stuttgart ao vivo para me proteger um pouquinho de um tropeço, um desgaste ou dupla chance em caso de empate aqui. Acho muito interessante, tá? Jogo do Vasco contra o Fluminense, pessoal, jogo de ida, vai ser bem legal, pressão do Vasco como se espera, mas o Vasco tem um histórico bastante ruim diante do Fluminense, então esse histórico vai ser colocado à prova hoje. Vasco que vive um ambiente turbulento aí por conta da saída do Coutinho, muito questionável, mais uma vez, a bagunça que é o time do Vasco, né? Embora eu tenho que fazer uma pontuação aqui de que, cara, o treinador também não tem culpa da quantidade de gols que os jogadores do Vasco perdem, sabe? Um volume ofensivo que ele consegue produzir é pra poder fazer 3, 4 gols e o time não entrega. Então, assim, cai em cima do treinador quando são os bugs dos jogadores que acabam não fazendo nada, sabe? Mas o Vasco vai enfrentar hoje o que talvez é um dos melhores times do Brasil em termos do que o treinador consegue tirar desse time, do potencial defensivo e ofensivo. O Fluminense venceu 8 dos últimos 10 jogos, muito acertado, John Kennedy jogando muita bola, os jogadores apoiando, aquele Lúcio Acosta joga muito
muita bola, Canóbio muito bem também, ainda tem o Serna. Cara, eu gosto muito desse time do Fluminense e esse jogo aqui é um jogo que eu espero que vai ser um pouco de trocação. O Fluminense deve ser um pouquinho mais reativo, se defende bem, pode explorar e o Vasco tem um volume ofensivo grande. As médias de escanteio desses times são boas. Como o Fluminense se defende bem, tende a estourar bastante também e espanar algumas bolas pro meio e a linha de cantos é a que mais me agrada e a minha dica para esse jogo, beleza? O Flamengo pega o Madureira e aqui tem que ter um pouquinho de cautela porque o Flamengo perdeu no meio de semana pro Lanús, vai ter o jogo de volta e invariavelmente o Flamengo contra o Madureira no jogo de volta vai atropelar. Então assim, o Flamengo vai para poder matar nesse jogo e descansar no próximo ou vai poupar nesse, foca no Lanús e depois mata o Madureira. A gente tem que saber qual que vai ser a escalação. Então esse jogo também vai estar lá no meu grupo gratuito. Assim que sair as escalações a gente manda a melhor para vocês, tá? O Atlético Mineiro recebe a equipe do América, Atlético que mandou o São Paulo embora. Mais um time que vinha criando muitas chances, mas os jogadores não convertiam e aí acabou sendo demitido. Chegou agora o técnico do Estudiantes, campeão, muito bom, aceitou a proposta e o Atlético fez excelentes contratações para esse brasileiro. Eu espero que esse time vai melhorar esse desempenho. O time vem de um 7-1 diante, 7-2 diante da equipe do Itabirito e vai enfrentar um América aqui que é um América muito mais fraco do que a gente via em anos anteriores. O América que sempre brigava aí em Série B. Temporada passada ficou boa parte da tabela nas últimas colocações, jogou muito mal fora de casa e não se reforçou muito. Então vejo o América com bastante dificuldade, não à toa, no jogo que enfrentou um adversário mais forte, acabou sucumbindo. Mais do que isso, né, o América tem um histórico muito negativo diante do Atlético, então a vitória do Galo aqui na estreia é pra mim a melhor pedida, ok? Novo Horizontino e Santos, um jogo bem legal aqui, e o Santos todo mundo com o pé atrás, né, inclusive o mercado. Isso acontece, pessoal, porque o Novo Horizontino tem um histórico aqui diante do Santos de em 15 jogos só uma derrota. Então o Santos muitas vezes joga mal lá. O Novo Horizontino fez uma campanha forte, tá, em vitórias dentro de casa diante da equipe do Palmeiras. Óbvio que o Palmeiras poupou e muitos desses desempenhos do Novo Horizontino foram circunstanciais por conta dos adversários. Mas é um adversário complicado, embora o Santos tenha vencido aqui na estreia, né, por 2-1. Então é um confronto que vai ser equilibrado. O Novo Horizontino tem boas chances, mas o Santos vem de um 6-0 diante do Velo Clube e com tempo para poder treinar, as contratações do Santos tendem a render muito mais. É bom lembrar que o Santos vai com força máxima para o confronto de hoje também, com dois jogadores que são especialistas em decisão de pênaltis. O confronto ele tende a ser bastante equilibrado sim, mas o Santos com tempo para poder treinar tende a ter o melhor desempenho, a superioridade técnica acabar aparecendo. Eu vou no Santos para poder se classificar, cotação de 1,85 que a gente pega no tempo normal e pegando o melhor time eventualmente, caso vá para os pênaltis também, beleza? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui a Portuguesa recebendo a equipe do Corinthians. A Portuguesa fez uma campanha aqui interessante, com algumas boas vitórias, jogando diante do São Paulo, vitória diante do Mirassol. Esses times deram uma poupada, mas mesmo contra o Palmeiras o time vendeu muito caro. O time tem forte poder de marcação e eu acho que hoje vai dar uma plantadinha na área aqui para tentar arrastar as coisas para os pênaltis, tá? Agora, o Corinthians, quando tem um momento decisivo, ele chega muito forte, é muito bem gerenciado. O Dorival é um excelente treinador, ele poupa contra o Atlético Paranaense, ele fez isso várias vezes no Brasileirão da temporada passada, que ele poupa, mas ele consegue deixar um time muito competitivo e a campo, né? Então isso é porque o time é bem treinado, os jogadores compreendem aqui o sistema do treinador e não à toa o Corinthians consegue se sair muito bem, mesmo numa sequência de jogos e mesmo com todos os problemas de bastidor, render bem, entregar e foi campeão da Copa do Brasil e deu a aula que deu na Supercopa, então chega como favorito para poder avançar. O jogo sim pode ser um pouquinho equilibrado, a Portuguesa é um time chato, o Corinthians joga fora de casa. Eu vou aqui numa dica que eu acho muito interessante, o Corinthians tem uma defesa muito sólida e o que a Portuguesa mostrou também foi um time ser bastante competitivo. Eu vou pegar a classificação do Corinthians, que a gente tem o Hugo Souza do nosso lado como goleiro, e um jogo com menos de 3.5 gols também, que a gente pega 1-0, 2-0 do Corinthians e eventualmente um 2-1. A gente só vai perder um 2-2, né? Mas ninguém ia nessa bet mesmo, então já ia tomar rédea. Então esses são os meus palpites, pessoal, para domingão. Eu pergunto você quais os seus hoje. Soltei mais cedo, hein? Então deixa o like aqui, beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets para vocês.